Seja bem-vindo ao nosso Chakra Talk, o Chakra Talk de número 198, rumo aos 200. E esse é o nosso Chakra Talk, fechando essa série de mensagens, ainda estamos aqui. Série de aniversário da nossa comunidade. E para essa conversa eu tô com dois amigos queridos, Rômulo e Hugo. E aí, como que vocês estão? Tudo jóia, meus amigos. Sempre alegria estar com vocês aqui. Muito bom, mais uma semana começando, empolgados, e é isso aí. Mas eu preciso confessar que eu tenho uma crítica aqui. Assim, Rômulo, botafoguense, Hugo, São Paulino. Só que metade da equipe é palmeirense. E aí eu, que sou o único corintiano, assim, os palmeirenses fugiram do Chakra Talk de hoje, eu não sei por quê. Graças a Deus o Cojin está aqui registrando os bastidores e é palmeirense, eu posso usar um palmeirense. O Corinthians ganhou, obrigado pela sua presença aqui, viu, Cojin? Mas eu queria um pastor amigo para zoar, mais especificamente um xará, mas tudo bem, assim, ainda vai ter. Pode ser que semana que vem o Augusto não participe do podcast, ok? Vocês já ser sabem que, o assim, porquê. Vocês não me vejam mais na comunidade e tudo mais. Vai ficar ausente. Mas acontece, valeu a pena, seja o que acontecer. Mas, gente, brincadeiras à parte, como eu disse para vocês, esse Chakra Talk tem aí um encerramento dessa série de mensagens. Foi uma série de mensagens rápida, foram 4 episódios, vamos assim dizer. Mas eu queria ouvir de vocês. Para vocês, qual foi a mensagem que mais impactou? E bora começar com o botafoguense Rômulo. Então, essa série, ela fez muito bem ao meu coração também, como tem sempre sido um privilégio estar com vocês, né, e ouvir o Evangelho sendo pregado, e exatamente por essa ênfase de lembrar e de celebrar que a nossa história, a história da Chácara, é uma história onde a ênfase é o Evangelho de Jesus. Não é uma igreja focada em religiosidade, é uma igreja focada nos ensinamentos de Jesus. E eu vou puxar a sardinha para o privilégio que eu tive de falar dos ensinamentos de Jesus, né? Que ainda estamos então aqui. Você está sendo uma opinião suspeita nesse momento, entendi. Pode seguir. Todas foram muito boas, mas a gente sempre ser esses aprendizes de Jesus, nos colocar realmente no caminho do Mestre e com o coração e a mente aberta, dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve. São tantas vozes, são tantas propostas, são tantos caminhos. Mas assim como Pedro, pela ação do Senhor, do teu Espírito, nós descobrimos somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós queremos aprender com o Senhor. Então eu quero dar esse destaque que ainda estamos aqui aprendendo com o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador Jesus. Coisa boa. E para você, Hugo? Eu também, para mim foi a mesma, dos 4 ali, eu acho que essa foi a que mais me tocou. Você não vai falar que foi a que você pregou, não vai ser suspeito. Não vou puxar sardinha para mim, não. Mas assim, essa mensagem aí, eu acredito que o Ricardo e o Rômulo trouxeram a clareza do que é ser discípulo, do que não é ser discípulo, embora seja modismos, né? Não é ser discípulo, e como que um discípulo ele continua constantemente em meio à cultura aprendendo com Jesus. E nós, quanto Chakra, continuamos aprendendo com Jesus. E aí eu me recordo ali das imagens que Jesus trouxe, né? Do caminho estreito, da porta larga, da árvore que dá frutos bons, a árvore que dá frutos ruins, enfim. E também a construção na rocha ou na areia. Então, isso para mim reforçou a minha vida quanto discípulo, pessoalmente. Se eu tenho ouvido, se eu tenho imitado e se eu tenho compartilhado Jesus na minha vida, né? Na minha família, na comunidade, por aí vai. Eu vou compartilhar aqui para mim, né? Assim, pensando em termos de mensagem, a gente é pastor, né? A gente faz isso sempre, então a gente analisa também alguns critérios. Todas elas foram muito boas. Eu senti que todas elas assim foram muito impactantes, inclusive quando eu converso com as pessoas da comunidade. Mas como eu fiz uma pergunta mais pessoal, a minha resposta mais pessoal tem a ver com a primeira mensagem, assim, apesar do improvável. Eu não sei o que aconteceu, se me pegou num dia que eu estava mais emotivo, mas assim, eu comecei a lembrar da minha própria história.
E eu comecei a lembrar da minha história, assim, daquela fase que eu não lembro. Que, assim, para mim lembrar, eu tenho que depender dos meus pais contando para mim. E, assim, acho que vai ser a primeira vez que eu vou contar isso no contexto da chácara, né? Mas quando eu nasci com uma calcificação a mais na cabeça, né? Algo muito simples, muito tranquilo, que teve que fazer uma raspagem. Até hoje tem um trecho aqui que não nasce cabelo, ninguém vê porque eu sou muito alto, né? Então vocês não conseguem ter visão panorâmica minha. Mas o que aconteceu na raspagem, que era para ser algo muito simples, se tornou algo complexo. Peguei uma infecção hospitalar, assim, recém-nascido, né? E os meus pais contam que foi tudo muito difícil. Que os prognósticos médicos assim não eram nada favoráveis. Até mesmo a minha infância, assim, ela foi repleta de alguns desafios que eu mesmo não lembro, assim, são os meus pais contando. E aí eu, assim, lembrando do que eles me contaram, lembrando de toda a trajetória, lembrando de como que o evangelho me alcançou, de como que Jesus foi me ensinando, me moldando. Assim, apesar do improvável, Deus fez infinitamente mais. E assim, eu tenho que ser muito grato a Deus. Então essa me pegou de forma mais pessoal, né? Mas para aqueles que estão nos ouvindo e não viram essa série de mensagens, chácara.tv. Essa é a dica. Lá você encontra essa e outras. E aí, mais algum ponto que vocês gostariam de mencionar acerca da série como um todo? Eu acho que é uma série que enfatiza as razões pelas quais ainda estamos aqui, né? E nós vivemos esse momento do Chácara 2.0 pós-pandemia, o Ricardo completando 60 anos esse ano, e ele incentivando novos líderes da nossa comunidade surgirem, assumirem mais protagonismo, mas marcando por que nós ainda estamos aqui, né? Então, contar a história de como Deus vem conduzindo a gente e do que nós fizemos até aqui e o que nós devemos continuar fazendo para além daqui, né? Eu acho que, assim, particularmente é uma série muito significativa na celebração desses 24 anos. Estamos aqui quase no 3.0, né? Rumo ao 3.0, chácara. E eu gostaria também de ressaltar a questão da nossa própria origem. A gente não pode esquecer a nossa origem. A gente não pode esquecer a nossa origem, falando teologicamente em Deus, no Criador, e a origem da nossa comunidade, como que ela nasceu, por que ela nasceu, né? A nossa missão, esse nosso jeito de ser que não é maior, melhor do que ninguém, mas é o nosso jeito. Então tudo isso traz muita saúde para a nossa comunidade, para a gente não se perder na caminhada da vida. Em questões, por exemplo, relacionais, muitas vezes num casamento a gente esquece histórias. Você contar uma história da sua infância mostra algo muito importante, que é impactante na história dos seus pais e também na sua própria história, né? E que agora você compartilha conosco. Nós não podemos esquecer a nossa história. A história da cruz, a grande história, e essa história que o Senhor mesmo está escrevendo e que chama História da Chácara. E aqueles princípios inegociáveis, nós temos que sempre voltar neles, porque eles têm guiado para a nossa igreja ser uma igreja bonita, criativa, acolhedora, que quer realmente que as pessoas conheçam o Cristo. O Cristo para de Deus, aqueles, né, que são curiosos assim e querem saber mais dessas histórias, acho que tem 2 dicas, né? Toda a série de reflexões do mês de março, via de regra, é uma série em comemoração ao aniversário da nossa comunidade, né? Essa é a primeira dica. E a segunda dica é você ir no Google e digitar DNA da Chácara Primavera Ricardo Agreste, que é a última aula dos primeiros passos, obrigatória. E, inclusive tem uma para chegar, né, Hugo? E o Ricardo, ele conta algumas histórias, responde algumas perguntas, e é sempre um tempo muito legal de relembrar histórias que são nossas, né? Exato. Mas vamos lá, vamos fazer a curva para o tema desse domingo, porque eu sei que tem pessoas que assistiram a mensagem desse domingo e assim estão cheias de perguntas, porque queira ou não queira a gente falar que ainda estamos aqui esperando por Jesus, assim, tem a ver com esperança futura, esperança última, ou o termo teológico, né? Escatologia, finais dos tempos, aquela coisa que para quem é crente de longa data, muitas vezes assim, dava aqueles arrepios na espinha, né? Mas e aí?
quando a gente está falando dessa temática, na opinião, começar com o Hugo que pregou, né? Hugo, assim, qual que é o grande desafio da gente lidar com essa temática nos dias de hoje? Se gaguejar, eu passo pro Romulo. Não, particularmente eu acho que nós temos 2 desafios. Pessoas que vêm de um contexto evangélico, onde existem inúmeras imagens na cabeça ou no fundo comum, imaginário comum do povo evangélico acerca do que é esse negócio dos últimos dias. Mas, ao mesmo tempo, como o próprio Cristo diz, eu vou voltar. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, a gente precisa desejar ansiosamente a volta de Cristo. E nós somos parte de uma geração que não deseja o retorno de Cristo. Porque nós amamos o nosso lazer, nós amamos os nossos bens materiais. E se Jesus puder voltar daqui 2 anos, a gente fica contente, porque vai dar tempo de realizar algumas coisas. Então, na minha opinião, 2 desafios. O imaginário evangélico acerca do retorno de Cristo, que eu acho que é um desafio. E segundo, o amor que a nossa cultura tem pelos nossos bens, pelo prazer, pelo lazer, que parece que quando Jesus voltar ele vai estragar tudo isso. Então a gente não quer que ele volte. É bem interessante isso, Hugo. Você fez eu lembrar que alguns estudiosos revelam algo muito, muito sério e importante sobre essa questão escatológica, né, da volta de Jesus. Eles defendem que as gerações que mais abençoaram o planeta Terra, que foram mais proativas na área da ciência, em todas as áreas da vida, áreas éticas, e que trouxeram um grande impacto à sociedade, foram aqueles momentos onde a Igreja de Jesus ela estava com os olhos abertos para o hoje, ela enxergava a realidade, mas não tirava os olhos do céu. Ou seja, era um desejo profundo, uma forte expectativa pela volta de Jesus. As gerações de cristãos que tinham essa forte expectativa pela volta de Jesus foram as gerações que mais abençoaram, mais produziram para o bem da humanidade. Tem alguns estudos muito, muito interessantes sobre isso. Interessante. 2 coisas. Pegar primeiro o gancho aí que o Romulo levantou. O Enter White, ele tem um livro chamado Surpreendido pela Esperança. Eu até trouxe o livro aqui. Acho que é a dica de leitura que eu daria para quem quer mergulhar um pouco nessa temática. E uma das coisas que ele repete ao longo desse livro é: a nossa visão de futuro impacta como a gente vive aqui agora. Então, quando você diz isso, que gerações que deram mais frutos no momento presente são aquelas que estão conscientes do que Deus vai fazer no futuro, com os olhos na eternidade, é isso. A visão que nós temos de futuro impacta como nós vivemos o presente. E a outra coisa tem a ver com o que o Hugo trouxe. Assim, e aqui talvez eu comece a arrumar briga na igreja, mas tudo bem. Esse imaginário evangélico que muitas vezes não tem a ver com o que a Bíblia diz, mas tem a ver com o que uma série de livros, que virou uma série incompleta de filmes, tem a dizer. Conta pra nós. Qual é? Se você tá ouvindo, pode ficar bravo comigo, mas é verdade. Não faça teologia baseada em série de livros que é uma ficção, em filmes que são ficção. Teologia se faz em cima das escrituras. Então, assim, Deixados para Trás, que é o nome aí da série de livros e do filme, assim, gerou um imaginário evangélico, uma teologia escatológica, que a gente não tem respaldo nas escrituras. Vamos abrir um parênteses aqui. Para quem é novo e está ouvindo essa palavra, escatológica, eu sei que você já explicou, mas explica de novo. Vamos lá. Escatologia tem a ver com tudo aquilo na teologia que diz respeito à volta de Jesus e ou final dos tempos, o final da história e o início da eternidade. Tá? Então esse filme ele vai nessa linha, ele atua na sua ficção nesse contexto. E como ficção, gente, é legal, é massa.
Não tenho crise me dava com medo isso. esses negócios aí, cara. É, mas eu gosto de ficção que dá medo. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema quando ficção quer virar teologia. Sim. E é interessante que a teologia proposta em termos de escatologia por essa série de livros e filme é o que ficou conhecido como dispensacionalismo. E o dispensacionalismo na história da teologia surgiu só no final do século XIX. Ou seja, por quase 1900 anos, a igreja, lendo as escrituras, nunca vislumbrou o que é tão comum hoje no imaginário evangélico brasileiro. Agora, de novo, outro parênteses, para quem está ouvindo a gente, não entende esse negócio de dispensacionalismo, de dispensações. Compartilhe para nós. Eu acho que aí a gente vai entrar num caminho perigoso, então o que eu vou resumir é o seguinte. Isso. Gente, me perdoem, existem alguns palavrões, tá? Brincadeira aqui. Mas são vertentes, formas diferentes de você lidar com como você compreende a escatologia. Então, tem o dispensacionalismo, que é o que foi popularizado pelos filmes, pelos livros e que não assim tem lastro nas escrituras. Tem o pré-milenismo histórico, tem o pós-milenismo, tem o amilenismo, assim, tem alguns palavrões aí. Uhum. Mas o que são formas de olhar para as escrituras e de interpretá-las de maneiras diferentes. Perfeito, diferentes vertentes. Agora o que eu acho que é interessante para a nossa conversa aqui e para aqueles que estão ouvindo a gente estão ficando curiosos, assim, de novo, Surpreendido pela Esperança é a dica de livro. Mas percebam que, independente das diferenças que essas vertentes carregam, elas têm um ponto em comum, que foi o que a gente conversou nesse domingo. Jesus vai voltar. Uhum. E, assim, o que vocês acham disso? Assim, esse é o ponto que a gente tem que cravar ou a gente tem que ficar focando nessas diferenças? Eu gosto muito do que, na caminhada da nossa igreja presbiteriana, da igreja chácara, nós não ficamos entrando em alguns detalhes, mas a gente foca no princípio maior, a gente foca na mensagem. E a grande mensagem é o nosso Cristo que veio, o nosso Cristo que acertou a história, que consertou a nossa história, que nos salvou. Esse Cristo, ele em breve, e a palavra breve ela é boa, em breve ele vai voltar. Então nós somos uma igreja que não fica aí presa em detalhes que muitos deles são fantasiosos e que surgem todas essas visões e palavrões que você compartilhou aqui. Mas nós somos uma igreja que a gente quer ler as escrituras e o que a escritura diz. E a escritura diz claramente que algo tem que brotar, isso tem que brotar e ser cada dia mais forte no coração dos seguidores de Jesus. Esse desejo, esse santo anseio, essa expectativa que o nosso Cristo, nosso Senhor, que é o tesouro da nossa vida, que é a pérola de grande valor, que é a razão da nossa existência. Ele está conosco, mas em breve ele voltará e o reino dele, que já está entre nós, será a plenitude dessa relação, desse reino e da comunhão com ele. Se alguém vir conversar comigo, vai descobrir que eu gosto demais de teologia, que eu gosto demais de livro. E eu vou dar assim, pano pra manga para esse cara pensar e quebrar a cabeça falando, cada vertente lida com tal texto desse jeito, tá aqui as diferenças. E a gente vai bater papo de horas desse negócio. Só que o que muda a vida, o que impacta o nosso dia a dia, não são essas diferenças, não são esses detalhes, mas é essa consciência de que Jesus, em breve, vai voltar. E aí aqui eu concordo com o Hugo que assim, o segundo grande desafio que a gente lida nessa temática não tem a ver só com o imaginário evangélico equivocado. Tem a ver com um coração equivocado. Tem a ver com um coração que não espera, com um coração que não deseja, um coração que não cultivou essa expectativa pela volta de Jesus. A gente brincou, o pastor Ricardo brincou na outra semana, assim, mas é sério. Parece que tem gente que se Jesus voltar agora, vai ficar chateada com Jesus. Assim, é complicado esse negócio. Eu queria usar uma imagem aqui para ilustrar essa nossa conversa, que nós, os discípulos de Jesus, nós os que nascemos de novo, nós que somos os seguidores de Cristo, a fonte de expectativa nossa não é como de um
um prisioneiro, né? Um prisioneiro no corredor da morte. Não é essa. A nossa fonte de expectativa é uma criança. Nós somos uma criança cheia de esperança. Uma criança cheia de expectativa por aquela manhã de Natal. Por aquela manhã, talvez, do aniversário. É completamente diferente. Nós, cristãos, não olhamos para o futuro não com medo, não com ansiedade doentia, mas com uma expectativa, e eu quero que essa imagem possa nos ajudar. Não de um prisioneiro no corredor da morte, mas de uma criança esperando a manhã de Natal. Exato, concordo. E o texto que a gente leu é isso, assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, reino de Deus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ah, como eu quero que essa manhã de Natal chegue, rapaz. Mas, Hugo, você tá mais quietinho aí. Vamos colocar você nessa conversa, vai fugir não. Você perguntou, né, como que eu enxergo essa questão das pessoas tentarem ou olharem para essas perspectivas diferentes da escatologia, né, daquilo que elas compreendem. O meu maior desafio ao ver pessoas discutindo sobre isso são muitas especulações. Tem coisas que as escrituras elas não são claras, elas não são fechadas, assim, as 4 linhas, né, do campo de futebol. A bola saiu para lá, tá fora, escanteio, não tem. Então, mas o princípio é o mesmo. Jesus vai voltar. Quando eu vejo pessoas presas numa espiral infinita de especulações disso, daquilo, ela acaba definindo uma ideia, não um princípio. E ela quer que as pessoas concordem com a ideia dela ou com as especulações dela, e aí fica tentando, como num quebra-cabeça, juntar um evento que está acontecendo num país do mundo, juntar um evento aqui e acolá. Até o próprio Jesus falou assim, olha, nem o Filho do Homem sabe qual é o dia e a hora do retorno dele. Isso cabe ao Pai. O dia que o pai falar para o filho assim, filho, volta de novo, tá na hora, então o filho volta. O princípio é, Jesus vai voltar. Qual é o meu papel? Ansiar pela volta. Maranata, vem Senhor Jesus. É essa a minha oração. E aí, o meu coração se coloca no lugar correto. Agora, de fato, existem especulações diferentes. Teólogos muito sérios e reformados estudam sobre essas vertentes diferentes. Eu tenho a minha posição pessoal. Acredito que seja a melhor forma de enxergar, porque me coloca mais com o pé no chão. Mas é a maneira como eu enxergo. Então, volto na mesma questão que o Rômulo falou. Volta para o princípio. Cara, a volta de Jesus ela pode ser daqui 1 minuto. Ela pode ser daqui 10 horas, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 10 anos. Mas eu anseio pelo retorno? E se eu me lembro disso. Quando eu estava para casa, eu falei assim, Jesus, espera mais um pouquinho. Eu pensava isso. Hoje eu olho para trás e falo assim... Espera a cerimônia e espera a viagem de lua de mel, Jesus. Né? Vamos ser honestos. Isso. Depois foi a questão de filhos. Mas é como que a nossa mente, o nosso coração, ela está voltada para o momento presente. O que não em si não é errado. Porque são coisas boas que Deus está nos dando de presente. Poxa, o casamento, filhos, uma viagem, são coisas boas que Deus me deu. Ou Ele está me dando, ou Ele pode vir a me dar. Mas quando eu passo a desejar mais o presente do que o presenteador, aquele que está me dando essas coisas, eu preciso analisar o meu coração para ver se eu não amo mais as coisas do que aquele que criou todas as coisas. E aí é onde eu preciso fazer essa análise. Poxa, mas se Jesus voltasse hoje e eu não visse os meus filhos completando o ensino médio, entrando na faculdade, completando a faculdade, se tornando bons profissionais, se casando, e se eu não ver os meus netos? Hoje eu olho e falo assim, cara, eu acho que se Jesus voltar, tá tudo bem. Porque assim, vai ser muito melhor a eternidade do que eu posso imaginar que é o presente é. E essa questão é tão importante que quando nós não focamos no princípio, né, o meu Cristo, nosso Salvador, vai voltar. Essa é a grande verdade. E ficamos na periferia e nos detalhes que a nossa própria imaginação e o nosso próprio coração enganoso vai levando, gera muito medo.
E algo que a gente tem aprendido, que o relacionamento com Deus não é um relacionamento de medo, mas é de amor, é de fé, é de esperança. Então, algo que tem que ser a verdade motivadora dos cristãos não é medo. Porque se isso acontecesse em tal nação, é uma conspiração que vai destruir os planos. Não existe essa possibilidade de destruição de planos de Deus. Exato. O plano de Deus é perfeito. Pode ter várias conspirações, vários planos diabólicos, mas a gente precisa lembrar, que é título até de um livro muito bom de Dallas Willard, Conspiração Divina. Ou seja, tem uma conspiração, um plano perfeito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, eles planejaram os mínimos detalhes. Não tem como dar errado, já deu certo. E pensando nesse texto que a gente se debruçou nesse domingo, Filipenses 3, 20 e 21, assim, Paulo está usando algumas palavras que deixam muito claro isso. Não tem como esse plano de Deus, esse projeto futuro ser frustrado. Por quê? Porque Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Por quê? Porque Jesus é o único que detém o poder para dar o bom final à história. Assim, apenas Ele tem as condições necessárias. Só Ele pode. Mais ninguém. Por mais que alguém se esforce e tente, não consegue. Só Jesus. Mas eu sinto muito desse medo aí que às vezes as pessoas têm, que vocês estão relatando que lidaram, e eu também lidei com ele. Tem a ver com a gente às vezes olha para esse futuro que Deus está construindo com uma extrema descontinuidade. Assim, tudo que a gente fez aqui assim, vai parar numa lata do lixo e Deus vai começar tudo do zero. E eu acho que é importante olhar novamente para esse texto de Apocalipse, que a gente também trouxe ao longo da mensagem, Apocalipse 21, aonde ele diz que está fazendo novo todas as coisas. Não é um novo no sentido de algo joga fora criado e começa de novo. Porque jogou fora e começou de novo, mas é restauração. E é muito interessante porque o coração daquele texto tem a ver com a Jerusalém que desce dos céus. E é interessante que quando a gente olha para a história bíblica, a história bíblica começa com um jardim. Gênesis começa com um jardim. E a primeira vez que aparece cidade em Gênesis, cidade é sinônimo de maldade humana, de problema. Mas ao longo da história bíblica, como a cidade é vista nas Escrituras, vai sendo mudado. Então existe sim cidades que são exemplos da maldade humana. Babilônia, por exemplo. Mas existe essa Jerusalém, essa cidade que está sendo edificada por Deus. E Apocalipse termina com essa imagem, dessa nova Jerusalém que desce. Mas é interessante que quando, à medida que você vai lendo Apocalipse 21, você percebe que aquela cidade tem um detalhe. No coração dela, no centro dela, existe um jardim. Em outras palavras, aquilo que é criação humana na história, a cidade, Deus não jogou fora. Mas Deus permanece com aquilo na eternidade, restaurado e devidamente integrado com seus propósitos originais. E eu acho que essa consciência de que o que nós fazemos na história, Deus de alguma forma utilizará na eternidade, muda tudo. Eu gosto muito quando Paulo escreve que em Jesus o nosso trabalho não é vão. E ele não está falando de trabalho sacro, sagrado, de quem está no ministério como a gente. Ele está falando de engenheiros, médicos, advogados, juízes e tantas outras profissões, empresários. Existe uma forma da gente exercer as diferentes profissões que nós temos em Jesus que não será vã. E a vã para Paulo nessa palavra tem a ver com Deus dará duração para ela ao longo de toda a eternidade. Então, assim, eu acho que muito desse medo tem a ver com essa descontinuidade. Mas à medida que eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus dando continuidade e dando para a gente o privilégio, inclusive, de fazer parte disso. Faz sentido? Viajei demais? É maravilhoso, né? Isso consola o coração da gente de uma forma tão poderosa. E é a nossa fé, né? Nós cremos que esse mundo, nós já estamos sendo sustentados, vivificados, transformados. E como João deixa bem claro, nós ainda não somos o que haveremos de ser.
Né? Jesus está sendo formado em nós. Então, da mesma forma que a cidade está sendo construída, a nova cidade, essa Jerusalém que vai descer, nós estamos sendo também construídos. Né? E é muito consolo. Claro que nós sabemos que o céu é céu por causa de Cristo. O melhor do céu não é o céu. O céu é céu, ou seja, o paraíso é porque o melhor para nós é onde Jesus está. Então, o Cristo que veio, o Cristo que é o Criador, o Cristo Redentor, ele vai voltar. E quando ele voltar, tudo vai ser novo. E é esse novo céu e essa nova terra. Então, suas palavras, Ricardo, que nós cremos, e nós três aqui somos unânimes nisso, nós cremos que é o que a Bíblia nos ensina. Só lembrando, assim, eu gosto de pensar naquele texto de Paulo que fala que a criação geme. Romanos, né? Romanos. A criação parece dar uns gritos. Às vezes eu escuto uns gritos aí, né? Uns cantos de pássaros, um urro lá no pasto, eu que venho de contexto de rosa. Até as maritacas. Aqui em Barão é maritaca. Eu penso, né? É um clamor pela volta de Jesus. Os animais têm isso. Parece que tem hora que eles estão passando até na frente da gente, né? E eu gosto muito de pensar nessa cidade-jardim também, né? Que você trouxe essa imagem. Eu gosto muito de cidade grande. Esse dia eu fui em São Paulo, eu acho fantástico como as coisas funcionam, né? Ao mesmo tempo tem todo aquele caos, mas também tem um caos organizado, né? Tem coisas muito interessantes. Para mim, Campinas é muito grande, né? Eu que venho de cidade do interior. Você vem de Itamonte e gosta de São Paulo. Né? Olha a verdade. E esse final de semana eu tive o privilégio também de ir numa cidade pequenininha, chama Monte Belo, e é muito legal também. Aquela coisa bem roceira, né? Bem do campo. E o nosso novo céu, nova terra que o Senhor está preparando vai ser perfeito, porque vai ter esses ambientes aí que vão ser realmente perfeitos. Né? Agora, posso confessar um negócio? Assim? Eu vim de um contexto de igreja que vira e volta, assim, estava naquele momento da música. E tinha o que o pessoal chama de worshipão, né? Que é repetindo. E aí, de repente, alguém chegava e falava: porque na eternidade vai ser só isso. Rapaz, me dava um frio na barriga. Eu ficava tão agoniado, cara. Aí eu lembro que eu tinha acabado de chegar na igreja e, de repente, assim, eu lendo as escrituras, lendo os evangelhos, o Jesus ressurreto, assim, tá na beira da praia, acende um fogo, põe os peixinhos na brasa e chama os discípulos para comer. Gente, mas aquilo eu lembro que trouxe um alívio para mim, porque assim, na minha recém-chegada à fé, né, tudo muito novo, então quer dizer que vai ter churrasco. Fechou, não vai ter só aquilo que o pessoal tá falando que vai ter. Assim, porque, desculpa a sinceridade, gente, não ia ser muito legal não, né? Então eu acho que a gente precisa assim dar uma redimida na nossa visão de futuro. Tem coisas que o Jesus ressurreto fez e faz que assim vão fazer parte dessa eternidade. E para aqueles que gostam de churrasco como eu creio, tem prova bíblica disso. A primeira coisa que Jesus fez depois que ressuscitou foi lá na praia, né? E fizeram um churrasco de peixe, né? Mas tá valendo, para aquele contexto. Mas eu acredito que é interessante, porque quando a gente olha para o livro de Atos, eles acreditavam no retorno iminente de Jesus. E por isso eles foram ousados na maneira como eles serviram, na maneira como eles pregaram, como eles viveram com intensidade. No primeiro século, como o Rômulo colocou, a comunidade cristã, que não tinha denominação, não era presbiteriano, não era assembleiano, anglicano, católico, era discípulo de Cristo. Eles continuaram nos próximos séculos com grande expectativa do retorno da vinda de Jesus. E por isso eles inclusive serviram pessoas adoentadas com lepra, o que não existia naquela época, porque eles tinham plena convicção de que se eles fossem alvos da lepra e eles morressem, assim como Jesus, o corpo deles no dia seguinte, na ressurreição, não teria mais lepra. Então eles poderiam servir uma sociedade doente, porque se eles se tornassem doentes, Jesus iria ressuscitá-los, mas eles serviram com intensidade. Nós vivemos, eu acho isso muito curioso da fala de Jesus, né? Jesus fala assim, olha, os seus olhos são a lanterna do corpo. Aquilo que você olhar vai iluminar ou vai escurecer. E nós vivemos numa geração onde nós usamos talvez os nossos olhos muito mais do que gerações anteriores.
e de maneira muito material. E a gente tem deixado de olhar para o retorno de Cristo, para a ressurreição, e aí estou usando de maneira metafórica, porque a gente tem focado os nossos olhos demais nas coisas materiais, nas redes sociais, e a gente tem a impressão de que se nós tivermos aquilo, então o céu será na história, e não na eternidade. Ponto. Pode... Não, pode continuar. E aí, o que você falou assim, que algumas coisas na eternidade descontinuarão e outras continuarão, nossos olhos precisam estar ali. Então, por exemplo, a descontinuidade do pecado. Não vai ter mais câncer, não vai ter mais depressão, não vai mais ter crise familiar. E agora, se os meus olhos se voltarem para o fato da ressurreição, e a gente começar a imaginar se Jesus estava fora de uma casa, a qual essa casa tinha os 11 apóstolos, mais as mulheres, a janela trancada, a porta trancada, e Jesus, num corpo físico, ele entra naquela casa, ele se teletransporta, é a palavra que nós temos hoje, fala assim, cara, vai ser muito melhor do que hoje nós vivemos. Se Jesus ele se lembra dos seus apóstolos, se lembra dos seus discípulos, nós teremos memória. Se Jesus ele abraça, ou ele toca, ele diz para Tomé, me toque, será possível abraçarmos pessoas novamente. Primeiro abraçarmos o nosso Jesus. E depois nós viveremos em comunidade. Jesus ele come. Existe ainda a digestão, possivelmente, na ressurreição. Existe ainda o prazer pós a ressurreição, mas com a descontinuidade de um prazer que toma o lugar de Deus. Mas um prazer santo do qual a gente celebra o Criador pelas coisas, por quem o Criador é e pelas coisas por quem elas são, pelo que elas são. Então, tudo vai estar de volta no seu devido lugar e a gente vai continuar trabalhando. Organizando as ideias aqui, a gente está falando que então no final da história vai existir descontinuidade daquilo que é fruto da queda, fruto do pecado, morte, entre tantas outras coisas, mas também existirá continuidade. Exato. Com aquilo que sempre foi projeto de Deus. Mas eu percebo que às vezes existe um problema na mentalidade evangélica brasileira que tem a ver com o neoplatonismo, assim. Como assim vai ter corpo? Como assim vai ter matéria? Porque na cabeça de um neoplatônico isso é mal. Só que assim, Jesus ressuscita e ele é tocado pelas pessoas. O texto que nós lemos e que Paulo escreve aos Filipenses diz que o nosso corpo será transformado de um corpo humilhado para um corpo glorioso, mas continuará sendo corpo. Exato. Então a gente precisa lidar com essa questão da descontinuidade e da continuidade. E mais uma vez, assim, como o Andrew White disse, a nossa visão do futuro impacta como a gente vive o nosso presente, ou como a gente salientou ontem, nós precisamos ser aquele povo que tem os pés na história e os olhos na eternidade. Pés na história e olhos na eternidade. Mas pensando aqui na parte do pés na história, porque o nosso tempo está passando e passa rápido. A gente conversou muito sobre essa cidadania do reino de Deus e que essa cidadania tem algumas implicações. A primeira delas tem a ver com como a gente se relaciona com a cultura. Hugo, você pode recapitular para a gente e de repente até aprofundar um pouquinho, que o nosso tempo aqui é um pouco mais largo do que durante a mensagem? Tá, objetivo, ok? A gente falou dos 4 quadrantes de perspectivas como algumas vertentes cristãs olham para a cultura. A primeira delas é de rejeição. Em outras palavras, essa vertente ela olha para a cultura e diz, não, a cultura é má. Ela é manchada pelo pecado. Então, meu papel é de me isolar da cultura. E eu não me envolvo com ela. Eu não posso assistir filme, eu não posso jogar futebol, eu não posso votar, ou quando eu votar, eu vou votar nulo, porque isso é uma coisa mundana. Governos são coisas mundanas. E eu me isolo. Ou vai votar no Emael. Candidato. Obrigado pela sua piada, Augusto. Foi ruim, eu sei. E aí, a gente acaba vivendo num mundo enclausurado e numa bolha.
Então a gente acaba acreditando que aquilo que nós construímos é santo, é puro, porque está fora de lá. Então a gente começa a consumir livro, música, roupa, cinema, gospel. Ou aí qualquer outro termo que a gente pode dar. Depois a gente tem uma outra perspectiva, a assimilação com a cultura, ou a aculturação, ou seja, a cultura ela é 100% boa. Bora cair de cabeça, né? Bora mergulhar na cultura. E, na verdade, as escrituras se tornaram arcaicas. Porque se Deus deu a cultura para a humanidade, ela é boa. Agora, quando as escrituras, que foram escritas há 2.500, 3.000 anos atrás, aqueles valores eram para um povo nômade, aqueles valores eram para o povo arcaico, patriarcal, e esses princípios não têm mais nada a ver com a minha vida. Então a gente tira ela de lado, bora mergulhar na cultura, mas mesmo assim eu sou evangélico. E o que aí às vezes a gente vê é até essas baladas gospel open bar para levar a galera. Todo mundo sai mal, torto, mas assim, tá tudo certo. Tá tudo certo, enfim. Terceira visão, que é a visão do dualismo dos dois reinos. E aí é uma visão mais de poder, de influência, aonde tem-se a consciência de que de fato existe o poder maligno que está influenciando as diferentes camadas da sociedade, mas nós, como cidadãos do reino dos céus, quando nós chegamos, o reino de Deus chega. O que eu preciso fazer? Ocupar posições, ou o que a igreja deve fazer, ocupar posições de poder e de influência para que o reino de Deus chegue ali. Então a gente passa a ter projeto de presidência, de governo do estado, e até a gente tem uma placa que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Como se aquela placa determinasse que a cidade pertence ao Senhor Jesus, e eu me esqueço de que toda a face da terra, 8 bilhões de seres humanos, todos os povos, nações, línguas e tribos, de toda a história humana pertence ao nosso Senhor. E eu perco isso. Porque eu tenho a sensação que quando a igreja chega nesses estados de influência e de poder, então o reino de Deus chegou. Só qual que é o problema? A gente passa a oprimir e enfiar a goela abaixo a uma sociedade as leis das quais nós acreditamos que é o melhor. Quando nem o próprio Jesus enfiou a goela abaixo, aqueles que tinham opiniões ou visões diferentes acerca dele mesmo. Ele foi quem ele é, e a identidade dele está tranquila, e ele é o Senhor de toda a história. Mas ele não impôs isso sobre as pessoas, porque ele veio conquistá-las pelo amor e o sacrifício, mas não pela imposição e poder e força. E por fim, a quarta visão, o que a gente chamou de missão, é de compreender que Deus criou a humanidade boa perfeita, inclusive a cultura. No entanto, o pecado distorceu, e onde o ser humano ele toca as mãos, ao fazer cultura, ciência, medicina, a economia, vai ser desvirtuado por conta do pecado. Mas não necessariamente ela vai ser manchada o tempo todo. Nós podemos exercer influência transformando a cultura para a justiça, para o bem, para a paz, para a alegria, para manifestar o reino de Deus, mas conscientes que inclusive nós somos pecadores. E a gente vai atuar de tal forma, conscientes das nossas limitações, para que o reino de Deus se manifeste ali no ambiente de trabalho, ou nas diversas áreas da sociedade. Não para conquistarmos esse poder, mas para influenciarmos para aquilo que é justo, para aquilo que é bom, os valores do reino, que daí a gente conversou na série, né? Por exemplo, a gente falou sobre o Sermão do Monte. São valores do reino, onde eu devo aplicar em todas as esferas, na família, pessoalmente e no meu ambiente de trabalho. E assim a gente vai manifestando o reino de Deus, conscientes de que nunca vai ser perfeito. Mas de alguma forma as pessoas vão se chegar até o reino na maneira como nós exercemos essa nossa cidadania do reino de Deus onde a gente está inserido. Só pegando um gancho aqui, porque eu acho que o público que nos ouve é bem diverso, né? Uhum. E tem aquela galera que gosta de ler, que gosta de estudar. Então, talvez eles estejam percebendo que o que a gente fez foi uma simplificação para se tornar mais palatável e objetivo, né? Claro, de um livro tradicional na história da teologia, Cristo e a Cultura, do Richard, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então eu não vou tentar, eu sou corintiano, lembrem-se disso. Que também tem uma outra versão mais recente, que é do Jack Carson, Cristo e a Cultura, uma releitura, e que inclusive foi muito utilizado pelo Tim Keller, no Igreja Centrada, entre outros livros.
Então, o que a gente transformou em 4 quadrantes, na verdade, você tem um pouquinho mais. Mas o que é importante você perceber é que quando nós estamos falando de missão, não é de qualquer formato de missão. Não tem a ver com uma missão bélica, beligerante, que força, mas tem a ver com uma missão que tem o próprio Senhor Jesus como modelo da missão. Exato. Então, fica aí só esse asterisco aí para quem está nos ouvindo. Mas aí, Rômulo, quando você pensa essa questão, discípulo de Jesus, cidadãos do reino, relação com a cultura? Então, eu gosto muito de pensar, e daí eu quero trazer aqui as 2 palavras que João, em Apocalipse, usa para definir tempo. Paulo também usa, nos evangelhos usa, mas eu vou dar ênfase aqui no nosso pastor e poeta João. O João, ele usa o Cronos, que é o tempo de duração, é o nosso calendário, que faz parte, que é importante, que a gente precisa entrar nesse ritmo também, né? Mas o Cronos não pode dirigir o nosso coração. Daí João, ele usa outra palavra, que é kairos, não é isso? Que é oportunidade. Tempo oportuno. É um tempo oportuno, é um tempo de Deus. Nós temos que ser guiados e todo dia pela manhã acordar, na hora que o relógio, o Cronos toca, falar para o Cronos, vamos lá, vamos cumprir o que tem que ser cumprido. Deve ter feito aqui. Mas quem vai dirigir o meu coração, as minhas expectativas, a minha caminhada nesse mundo, o meu trabalho, a relação com a minha esposa, com os filhos e tudo que está relacionado à minha vida é o que o João falou do kairos. Esse tempo de Deus. Esse tempo que Deus está nos levando a uma oportunidade. Uma oportunidade de amar, de viver pela fé, de viver num ritmo da graça, de viver como cidadãos do alto céu. Se ficar só no Cronos, a gente vai ser só cidadão dessa terra, que somos. Né? Sim, eu acho que tentando traduzir em outras palavras também, né? Quem que é o autor daquele livro? Comece pelo porquê? O Simon Sinek. Simon Sinek. Quando a gente olha só para as tarefas, que é o Cronos, são só tarefas, não tem propósito. Mas quando a gente olha para o porquê, o kairos, esse tempo que Deus está dando para nós, as tarefas estão conectadas a um objetivo maior. Muito bom. Então, concordo plenamente. Quanto discípulos de Jesus, esse vivendo de maneira estrangeira, essa colônia do reino aqui, exercendo a nossa cidadania dos céus, de fato a gente tem que atender cliente, paciente, escrever contrato, fazer programação, dar aula, por aí vai. Né? Uma música, um cinema, até o lazer, mas a gente precisa conectar esse cronos, essas tarefas do nosso dia a dia, a esse tempo de Deus. O que Ele está dando para nós hoje, que é de maneira oportuna, que na medida em que eu atendo um cliente, escrevo um contrato, é um funcionário, uma equipe que eu estou liderando, é um negócio que eu estou fechando, uma venda que eu estou fazendo. Qual é esse tempo oportuno de Deus? Porque se a gente olhar de maneira limitada, é só tarefa, sem sentido e sem propósito. Mas quando a gente percebe esse tempo de Deus, a gente fala, cara, Deus pode estar fazendo algo extraordinário nesse momento, né? E eu estou participando daquilo que Deus está fazendo como cidadão do reino. Eu ia usar exatamente essa expressão. Nós estamos ao lado e participando da verdadeira história, porque quem está fazendo a verdadeira história que ficará para a eternidade é o nosso Cristo. Exato. A nossa fé cristã, ela é muito corporal. Vocês falaram aí de corpo, né? A própria criação que vai ser redimida. Eu creio que não existe nenhuma outra expressão de fé religiosa que valorize o corpo, que valorize a criação, como o cristianismo e como essa, vamos chamar dessa teologia da volta de Jesus. As escrituras são ricas numa teologia do corpo, inclusive. Do corpo. Mas quando o assunto é kairos e cronos, eu sempre gosto de pensar que existe um kairos para todo cronos. Quando eu leio Eclesiastes 3, que tem tempo para tudo, sempre me vem aquela imagem de Deus como mestre de obras, me convidando a se posicionar do lado dele e olhar a prancheta de qual que é o momento que a obra se encontra.
E a obra que eu estou falando não é apenas essa obra cósmica do que ele está fazendo na agenda, na história do mundo, do cosmos, mas na minha própria, né? Mas, gente, eu falo que o tempo passa rápido. O Hugo queria fazer 40 minutos, a gente precisava de 1h30. Brincadeira. Mas é verdade. Pensando ainda nessa questão da cidadania, para mim, Paulo aqui, ele tem esse background judaico, então ele está falando de ser estrangeiro. A primeira coisa que para mim Paulo tem em mente é, ele está falando, olha, vocês são estrangeiros. E estrangeiros para com a cultura onde vocês estão. E eu acho que existem maneiras corretas, ou melhor, uma única maneira correta de ser estrangeiro e algumas maneiras erradas de ser estrangeiro. Então, quando eu penso nessa relação com a cultura, essa ideia do estrangeiro faz sentido, porque uma maneira errada de ser estrangeiro é você ir para um outro país, para uma outra cultura e rejeitar completamente aquele país e a cultura que ele detém. Assim, você procurar os iguais a você, que vieram do mesmo lugar, e criar um guetinho seguro e protegido. Um jeito errado de ser estrangeiro. Mas outro jeito errado é você ir para um outro país, para uma outra cultura, e esquecer que você não é nativo de lá. Que você pertence a um outro lugar, que você tem uma outra origem. Assim, você não pode esquecer que você tem hábitos que você não pode abrir mão. Você não pode ser assimilado pela cultura do país para onde você vai. Assim, você não pode pensar em, quando você está aos olhos dos outros, viver pautado pela cultura. Quando eu estou no privado, apenas diante de Deus, aí eu vivo como se eu estivesse na minha terra natal. Formas erradas de ser estrangeiro. A forma correta é a missão. E isso para mim é muito significativo, porque a gente está qualificando não apenas formas erradas e uma forma certa. A gente está qualificando que tipo de estrangeiro. A gente está falando que a gente não é estrangeiro que está visitando uma cultura para usufruir dos prazeres que ela pode nos dar. A gente não está visitando uma cultura para chegar lá e construir carreira e fazer pé de meia. A gente está sendo um estrangeiro em missão, missionários. E isso muda como a gente se relaciona com a cultura. Isso muda como a gente se relaciona com as pessoas dentro da cultura. Mas cidadania aqui tem outros apelos também. Afinal, Filipos era uma cidade que se orgulhava da sua cidadania romana. Como que vocês pensam esse contraponto que Paulo está fazendo da cidadania do reino de Deus estando acima dessa cidadania romana que aqueles Filipos tanto se orgulhavam? Eu gostaria de dar mais uma ênfase nessa questão que o calendário que deve reger a nossa história, nosso dia a dia, nossa semana, nosso casamento, tem que ser esse calendário cristão, não esse que a gente está aí, por exemplo, os chineses têm o calendário deles, né? Os judeus estão no ano 6.000 e alguma coisa, né? Nós estamos no 2025. Mas esse calendário, essa agenda, que novamente eu vou dar ênfase aqui, do Kairos. Então nós precisamos entender que nós fazemos parte de um projeto, de uma história, de um plano, de uma agenda, um calendário que nós queremos que esse calendário motive, direcione a nossa vida, o nosso jeito de ser. E eu penso assim que Jesus deixa bem claro para nós esse nosso novo jeito de ser, essa nova criação que Paulo fala que nós somos novas criaturas. E nós falamos algumas semanas atrás, no Sermão da Montanha, que deixa bem claro como que é esse cidadão do céu. Como que vive essa pessoa que nasceu de novo. Como é que ela se comporta. Ela, no todo o sermão, algumas, para a gente lembrar aqui, ela é uma pessoa agora que dá outra face. Como é que é isso? Ela é uma pessoa que agora ela entende que amar é algo tão poderoso que Deus, o Deus que transformou a vida dela, agora está conduzindo ela a essa caminhada de amor que até o inimigo ela vai amar. Então nós vivemos nesse mundo, aquilo que nós temos ensinado aí nos primeiros passos, que o reino já está aqui, mas ainda não é a plenitude dele,
mas nós já, no nosso jeito de lidar com a nossa esposa, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com o nosso corpo, com a criação, com o próximo, com o estrangeiro, com o inimigo, a gente tem um jeito que é o jeito dos cidadãos do céu, um jeito daqueles que o Kairós domina, um jeito que é o jeito dos seguidores de Jesus. Então pega o Sermão da Montanha lá e dá uma olhada como é que esses seguidores vivem. Eles choram, eles dão a capa, eles andam mais uma légua. Ali está descrito a nova criação, o novo jeito de ser, os pequenos cristos, né? Que somos nós. Deixa eu aproveitar que a gente não está em ano de eleição, então dá para ser preventiva, que é uma fala preventiva. No cenário brasileiro, extremamente politizado e hiperpolarizado, é comum ver pessoas, por conta de prezarem a cidadania brasileira, o bem-estar do nosso país quanto nação, se esquecerem que eles possuem uma cidadania que é acima, que é a cidadania do reino de Deus. Embaixadores de Cristo, né? Então, assim, o convite é, gente, quando chegar a eleição, ano que vem, lembrem-se de Mateus, lembrem-se do Sermão do Monte, lembrem-se que naquelas bem-aventuranças, em todo aquele capítulo, está o descritivo de como é o cidadão do reino de Deus. E esse descritivo muitas vezes não vai bater com o que é defendido por ser um cidadão, seja à esquerda, seja à direita, na política brasileira. Mas não se esqueçam que acima disso, nós somos cidadãos do reino. Nós somos pequenos cristos. E o tipo de vida que a gente tem que viver, de ser humano que a gente tem que ser, está lá no Sermão do Monte. Eu concordo com vocês. O Rômulo falou aqui do novo nascimento, né? O batismo, tanto para as crianças quanto para os adultos, ela define a nossa identidade. O batismo define a nossa identidade. E às vezes a impressão que eu tenho é que nós não olhamos dessa forma. A pergunta é quem eu sou. E o batismo, ele vai dizer que eu faço... Meu novo sobrenome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a minha verdadeira natureza. Essa é a minha verdadeira identidade. E é a esse reino a qual eu pertenço. A partir disso, então, eu compreendo que eu sou um peregrino. No contexto brasileiro, na minha empresa... E Deus me dá, inclusive, a possibilidade de desfrutar desse momento que eu estou vivendo. Como embaixador num outro país, eu teria a oportunidade de desfrutar da cultura do outro país também. Mas a minha identidade não é definida por aquele local. É definido pela minha origem, da onde eu venho. E se eu nasci em Cristo e eu fui batizado, então a minha identidade primária é de um discípulo. E eu exerço a minha cidadania, claro, no lugar onde eu estou, respeitando as leis de onde eu estou. Mas desde que essas leis não infringam a lei anterior, da minha origem. Então eu acredito que, como o Augusto perguntou, como se daria isso? Né? Você colocou que nós vivemos os valores do reino. O Augusto colocou que a nossa afeição primária não está, por exemplo, no governo brasileiro, mas antes está no reino. E eu acredito que isso para todas as demais esferas, porque às vezes a gente se agarra tanto ao momento presente, a gente chama tanto as coisas presentes, aquilo que os nossos olhos veem no Instagram, as viagens que a gente faz, o carro que a gente compra, que a gente acredita que em última instância o céu é aqui. E eu batalho demais para que o céu seja aqui. Quando na verdade a história sempre vai ser marcada por dores, por sofrimentos. E eu sou chamado a servir aos que estão ao meu redor, como foi dito, né, na semana passada pelo pastor Ricardo, a ser agente de cura, a ser agente de paz. Essa é a razão pela qual eu estou ali. E vai me gerar desconforto. Porque eu não estou aqui por mero prazer ou por mero aproveitamento, por mero lazer. Vai fazer parte isso. Mas não é a finalidade. Então, eu trazer à memória constantemente
qual é a família que eu pertenço, a qual é o reino que eu pertenço, vai determinar a minha postura. Então, por exemplo, eu não vou amar demais a minha nação antes de amar demais o reino de Deus. Eu não vou poder amar demais o meu futuro presidente ou o meu atual presidente mais do que eu amo a Cristo. A minha lealdade, em primeiro lugar, está a Cristo. E eu preciso amar Ele. E o reino de Deus, inclusive, ele não vai se encaixar num espectro, olhando para o que você trouxe, no espectro político. Nunca. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Infinitamente maior. Ele é completamente maior. Então, na medida em que eu reduzo o reino de Deus a um espectro político, isso é uma idolatria do meu coração. E eu preciso rejeitar essa idolatria. Ora, eu vou concordar com o governo tal e vou falar assim, muito bom o que você está fazendo, mas isso aqui não é legal. E o outro governo, porque eu sou livre em Cristo, eu vou dizer assim, isso que você está fazendo é muito bom, mas isso que você está fazendo não é legal. Então, eu sou... Porque a minha cidadania antes é a cidadania daquele que foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. E os valores do reino dirigem a minha agenda e o meu coração. Se você foi batizado, o seu RG mudou, né? Meu RG mudou. A naturalização é outra. Isso é maravilhoso. Você me fez lembrar muita coisa. Uma delas é uma outra pesquisa que existe, que a religião cristã, ela é uma religião que vai crescendo e cresce muito, e no início dos séculos cresceu muito exatamente por essa visão da volta de Jesus, essa visão do Deus que está presente. Eles não tinham medo das epidemias, eles não tinham medo das guerras, eles queriam acolher os estrangeiros. É realmente a religião do amor, do acolhimento, porque eles sabiam, eles criam na ressurreição. Então, eles tinham atos de amor. Isso não quer dizer que a epidemia que acabamos de viver recentemente, tivemos que ser... Atos de amor foi ser cauteloso. Atos de amor foi a gente ficar 1 ano e meio com as portas fechadas. Né? Não vamos entrar nos méritos, mas isso é um ato de amor. É ousadia, mas muitas vezes a ousadia também é você tirar o pé, né? E atos como eu creio que a nossa igreja fez com muito, muito carinho com a nossa comunidade. Mas você fez lembrar um livro que eu já li algumas vezes, que é Liturgia do Ordinário, da Tish, uma pastora anglicana, né? E esse livro faz muito bem ao meu coração. Já li, acho que umas 5, 6 vezes esse livro, né? Rapaz, ele marcou. Gostei. E uma das coisas que me faz bem no ensinamento desse livro, ela fala da gente sempre voltar no nosso batismo, sempre voltar nessa aliança. Devia ser algo assim, talvez todo dia, sabe, na nossa devocional, a gente celebrar e relembrar o batismo. Não sei se são todas as igrejas anglicanas, mas na igreja dela tem um local de batismo, né? Acho que eles batizam para aspersão também, né? E fica uma aguinha lá, e muitas vezes ela passava lá, molhava o dedinho, assim, um ato de... Eu não posso esquecer da minha origem, da minha identidade, dessa aliança, dessa cidadania. Então, quem sabe uma coisa prática aí, todo dia de manhã... Lembra do seu batismo, lembra da aliança, lembra desse RG que você falou? O RG mudou. Chegando ao final desse Chakra Talk, conto com vocês para serem objetivos, hein? Última palavra sobre ainda estamos aqui esperando por Jesus. Eu gostaria de encerrar com Apocalipse 22, 20 e 21, né? Só que a Bíblia Mensagem, ela fala de um jeito que eu espero que traga bastante esperança para os nossos amigos e amigas. Diz assim: aquele que testifica a respeito de todas essas coisas diz mais uma vez. Então, aquele que está escrevendo a história, aquele que tem domínio na história, aquele que realmente mudou a história, ele está dizendo mais uma vez. Cristo está dizendo mais uma vez o quê? Estou a caminho. Estou a caminho, logo chegarei. E nós, como cidadãos do céu, nós que não temos essa expectativa da criança, da manhã de Natal, nós que queremos abraçar o nosso Salvador, Ele que é o nosso tesouro maior, a nossa resposta é sim, venha Senhor Jesus. E eu creio que o último versículo mostra como que a gente vai viver esse sim até a volta dele. A graça do Senhor Jesus
seja com todos vocês. Amém. É assim que a gente vai viver. E viver da forma mais linda, poética, abençoada, esperando a volta do Cristo. A minha fala final é o exemplo que tanto o pastor Ricardo deu na semana passada, como a gente deu ontem. Se você tivesse o privilégio de saber que Jesus voltaria em 10, 5 anos, como você gostaria de ser encontrado? Um cidadão do reino de Deus, o qual, quando o seu Senhor chega, você está exercitando a sua cidadania ou não. Porque essa reflexão nos ajuda a sondarmos o nosso coração. Jesus está voltando. E Ele vai restaurar todas as coisas. Mas na história, Ele me convidou a participar com Ele da restauração de todas as coisas, ainda agora. Para que seja plenamente restaurado. Então a maneira como eu atendo meus clientes, os meus funcionários, os meus pacientes, é de maneira agradável, justa, honesta. O preço que eu vendo determinadas coisas é justo, é honesto. A maneira como eu me relaciono no meu ambiente de trabalho, inclusive porque saiu recentemente pesquisa que no ambiente de trabalho brasileiro o estresse tem sido muito alto e tem sido ambientes tóxicos. Eu sou alguém que promove a alegria, a paz no ambiente, ou eu sou alguém que gera divergências, gera rupturas? Eu acredito que dessa forma nós conectamos o exercício do nosso dia a dia a um propósito maior. E eu estou sendo parte da construção desse reino na história, até que Cristo venha. Então, os meus 2 centavos finais aqui é que na ressurreição de Jesus, o reino de Deus foi inaugurado. E na volta de Jesus, esse reino será pleno. Mas enquanto esse dia não chega, eu e cada um de nós, como igreja, temos a tarefa, a missão de vivermos de tal forma que nós mostremos para as pessoas que esse reino já começou, que esse novo mundo já teve início e que na volta de Jesus ele vai ser completamente renovado. Bem, obrigado por ter nos acompanhado até aqui nesse Chakra Talk de número 198. Lembrando a todos que nesse domingo a gente não começa uma nova série. O que a gente vai ter é uma mensagem especial acerca dos desafios geracionais, e isso em clima de celebração, pois nós teremos batismo infantil, os pequeninos da nossa comunidade, para então no domingo, dia 13, nós darmos início à nossa série de Páscoa, a história que mudou a história. Não deixe de seguir, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse Chakra Talk com amigos e familiares. Nos vemos no próximo.